quantas vezes o Cris ele vai ter que bater, não é? Sem bater, mas batendo e batendo forte, para poder aliviar a própria dor. Não seria melhor perdão? Sim, com certeza seria, mas perdão é um conceito que o mundo não conhece, né? E quanto tempo também ele ficou em silêncio, sentindo aquela dor, fermentando aquela dor, imaginando como ele poderia bater e bater mais forte, porque o homem ele foi criado para o combate, ele foi criado para a defesa, ele foi criado para o ataque, porque não existe defesa sem ataque. Então, toda a estrutura física dele, né, todos os hormônios, todas as substâncias do corpo, elas são produzidas para levar o homem a esse estado. Então, quanto tempo ele ficou imaginando como bater com tanta dor ou tão pior do que o tapa que ele levou, sem perder a classe? Porque ele foi muito elogiado pela classe que ele teve, como ele aguentou, como ele suportou. Porque muitas vezes o mundo quer fazer isso mesmo, quer botar um fardo pesado sobre o ombro da gente. Mas ele está nocauteando o Will Smith. Ele está acabando com o Will Smith. Eu estava vendo algumas notícias do que ele está fazendo, e isso bate muito com o temperamento masculino, com esse ímpeto de vencedor, né? Eles precisam se superar, eles não querem ser o derrotado. Isso é algo muito forte no temperamento masculino, e a gente vai falar sobre isso hoje. Então, já curte, comenta, compartilha, já deixa o seu like aí, deixa aí seu comentário também, diz aí se você já ouviu falar nisso, o que está acontecendo e como, não é? O Chris Rock, ele está reagindo ao tapa, à dor, e como ele está tentando superar o tapa que ele levou, e olha, ele está superando sim. Então, vamos lá para esse vídeo, vamos falar nesse assunto, porque a única forma que teria deles acabarem com essa dor seria mesmo como o cristianismo ensina. O cristianismo ele torna os homens fortes, porque o homem ele é muito forte. Ele tem uma estrutura fenomenal, mas existe um detalhe que quando o homem vem para o cristianismo, o homem que não está no cristianismo, ele não tem esse detalhezinho, né? Que é o cristianismo que gera no homem, que é o domínio próprio. E o domínio próprio, em circunstâncias dessa dor psicológica, só vem com perdão. Não tem outra forma do domínio próprio operar no corpo masculino, que é uma superestrutura de ataque, de combate. E quando a gente fala de ataque, eu não quero levar para esse lado que o mundo leva de agressividade, de violência, porque essa agressividade que existe no corpo do homem, e ela existe, e ela é forte, ela é para defesa. Ela não foi criada com relação aos seres humanos para o ataque, porque nós temos que diferenciar. Nós vivemos no mundo material, mas o homem foi criado para uma guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, e eu tenho falado isso em vários outros vídeos aqui, e nessa guerra espiritual, o homem ataca sim, e ele foi criado para esse ataque, ele tem essa agressividade, porque ele precisa atacar o mal para defender os seus. E aí, no caso dos seus, essa agressividade é para a defesa, é para o cuidado, é para a proteção. Então, a única forma que Chris Rock teria para resolver isso entre ele e o Will Smith seria o perdão. O Will Smith também tem lutado depois do que fez, da falta de domínio próprio que ele teve. Ele tem lutado depois disso, porque ele mesmo, aquele tapa que ele deu, volta para ele. Ele mesmo tem apanhado pelo tapa que ele deu.
fora ele estar apanhando pelo tapa que ele deu, Chris Rock ainda agora, e ele, né, ficou trabalhando isso e tem dado muitos nocautes, tem arrebentado com o Will Smith com suas palavras, né, aproveitando que ele sabe trabalhar com as palavras, né? Ele faz os stand-ups, né? E nesses stand-ups ele arrasa, ele demole, não é? O Will Smith sempre ele está fazendo isso. A vingança, não é? Foi pulsando, foi fermentando no coração do Chris. E quando esses sentimentos eles ficam recorrentes na mente, e fica, porque quando nós passamos por um momento, uma circunstância de terror, de desespero, de pânico, não é? A mente ela vem trazendo isso de volta e fica recorrente, a lembrança vem. E quanto mais essa lembrança vem e volta no nosso corpo, mais o cérebro produz substâncias que explodem no sangue, e aí vai gerando um ciclo, porque aquela substância vai fazendo sentir mal, e aí ela volta para o cérebro produz mais substância, joga de novo no sangue, o sangue vai para o coração bombeia para as veias, volta para o cérebro, e vira um ciclo recorrente de desespero, de dor, não é? Aquela dor, ela vai arrebentando a pessoa por dentro. E para aliviar a dor, todas as vezes que esse ciclo acontece, a pessoa começa a bolar uma forma de reagir. O homem, né, ele começa a bolar uma forma de reagir. Nós somos imagem e semelhança do homem, o homem é imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E todos nós, templos de Deus, e temos essas características de remoer esses sentimentos. E toda vez que isso acontece, existem substâncias que são liberadas no sangue. E essas substâncias são venenos. Então, toda vez que você deseja o mal, que você pensa o mal, que você estimula o mal, você está se auto-envenenando. Nós temos o cortisol, a adrenalina, noradrenalina, o estrogênio, que é também um hormônio feminino, ele é terrível também, tá? Por isso que muitas vezes nós mulheres, nós somos estouradinhas. Por isso que muitas vezes nós mulheres ficamos bolando a nossa vingança ali, como o Chris está fazendo, né? Como ele está gerando, quantas vezes ele já bateu na cara do Will Smith sem encostar a mão. Então, assim, a mulher tem essa tendência porque ela tem também esse hormônio, esse estrogênio, e isso é um autoenvenenamento, a pessoa vai se matando. Se ela não parar esse ciclo, se ela não comer, porque o perdão, o que ele traz? Ele traz endorfina, ele traz serotonina, oxitocina, não é? Todas as substâncias que fazem bem, que enchem o nosso corpo de paz, de alegria, do ímpeto de seguir em frente. Então, assim, se ele não frear, se ele não parar, ele não está só batendo no Will Smith, ele está se auto-envenenando. O Will Smith, quando bateu nele, quando tomou aquela decisão, naquele momento houve uma explosão de substâncias negativas. A gente vê a palidez no rosto dele, a gente viu os olhos, né, a expressão dos olhos, como ficaram ali, aquele sorriso para fingir assim, uma certa satisfação, a gente percebia as batidas do coração, né, como é que o coração estava acelerado. Então, quanto veneno ele jogou dentro do corpo dele, e depois disso, quanto veneno ele tem jogado. Porque ele já vem, o Will Smith, ele já vem, aquela explosão dele foi justamente pelo sofrimento que ele já vem passando há bastante tempo. Ele foi humilhado publicamente pela esposa dele, falando que traiu ele com um amigo deles, assim, ao vivo, na televisão, e ele teve que aguentar aquilo. Ele, junto com a esposa dele ali, ele teve que ser o homem, não é? O gentleman. Ele teve que ser o educado, não é? Ele teve que passar por aquilo ali, entendeu? E engolir aquilo ali.
quando se fosse uma mulher, nossa, não é? Aí a misandria ia ali tomar uma proporção em todas as redes sociais, não é? Porque se fosse ele que tivesse feito aquilo, a reação da mulher provavelmente não seria a mesma que ele teve, e ainda seria apoiada. Não, mas ele teve que engolir aquilo ali. E lá naquele momento, lá no Oscar, quando ele dá aquele tapa ali, ele não estava propriamente dando um tapa no Chris, né? Ele estava querendo, não é, explodir com outra pessoa, agredir outra circunstância, mas ele foi totalmente para a direção errada, né? Um homem polido, porque eles todos são polidos, né? A camisa de força da sociedade, não é? Sobre eles até sufocando ali, mas naquele momento, numa circunstância que para ele foi inaceitável, não é? Sem condição de aceitar, ele agiu de modo irracional. Por quê? Porque aquele ataque era para ele uma defesa. Então, sem Cristo, as dores são muito piores. Sem Cristo, os homens se degradeiam mesmo, porque eles têm força para isso. Sem Cristo, as mulheres têm posturas inadequadas, medonhas, que levam os homens à desgraça. Por quê? Porque a mulher foi criada com um propósito tremendo, maravilhoso, poderoso. Nós fazemos o homem ser abençoado ou amaldiçoado. Nós temos um poder extraordinário dado por Deus para ser bênção, e bênção na vida dos nossos esposos, e bênção na vida dos nossos filhos, mas a nossa postura pode desgraçar a vida do nosso marido e desgraçar a vida de todos que estão ao nosso redor. Nossos filhos crescem debaixo de maldição, que é a situação da casa do Will Smith. Quer dizer, aquilo ali só saiu e veio para o público, uma coisa que já estava mesmo, aliás, não foi naquele momento que veio a público, já estava público o que aquela mulher vinha fazendo, como ela vinha agindo e como o homem tenta de todas as formas estar ali naquele relacionamento. O homem sempre procura. Existem homens que saem, que vão embora. Existe, gente. Todas as vezes que eu falar, a gente vai saber que todas as regras têm exceção, mas via de regra o homem vai agir como o Will Smith. Ele vai tentar ali naquele relacionamento se segurar, encontrar saídas, encontrar soluções e atacar os de fora. O ataque dele é para fora. Então, a gente percebe que assim, o homem ele tem essas características, não é? E os movimentos ativistas, eles pegam características que são naturais e que precisam mesmo ser transformadas, porque é isso que o Evangelho de Jesus faz, ensina a dominar os impulsos. O único caminho para o homem aprender a dominar seus impulsos é Jesus mesmo, não tem outro caminho. Jesus ajuda os homens, Jesus ajuda a masculinidade, nós precisamos de masculinidade. Nós não vamos criticar que o Cristo está fazendo isso, que ele não está conseguindo resolver suas dores, que ele não sabe trabalhar. O mundo não sabe mesmo. E ele está trabalhando da melhor forma que ele pode. Ele está nocauteando para se defender, ele está se vingando. Ele não consegue perdoar. É dor, está remoendo ali dentro do coração dele. Lá o outro também, o Will Smith, está também com a sua dor, com a sua vergonha, com o seu sofrimento. Olha o que o diabo faz. O que uma mulher medonha pode fazer na vida de um homem bom. Porque a gente olha para o Will Smith e vê a figura do homem que toda mulher quer. É aquele homem que está ali lutando por aquele relacionamento. Independente de todas as desgraças, mas ele está lutando. Ele merecia uma mulher boa do lado dele. Só que só pode existir uma mulher boa com Jesus. Não existem mulheres boas fora no mundo, não. Não pensa que existe, não. Porque ela pode fazer muito bem, ela pode ser muito legal lá fora, mas ela não tem Cristo no coração dela.
precisa de Jesus no coração, precisa ser transformada por Jesus. Porque essas mulheres que estão sendo geradas pelos movimentos feministas, a mulher do Will Smith, feminista, terrível, medonha, jamais poderia fazer um bem, nem na vida dela, na vida dos filhos, muito menos na vida dele. Por isso ele está envergonhado, arrasado, unido, destruído. Quer dizer, um cara que o tempo inteiro, antes daquele tapa na cara, já estava levando tapa na cara. Depois que ele deu o tapa na cara, ele continua levando sucessivos nocautes. Então, o homem ele tem que atacar, mas ele tem que saber como atacar, ele tem que ter domínio próprio. Quantas vezes os discípulos tiveram que atacar? Porque olha o universo que os discípulos de Jesus tiveram que viver, mas eles tiveram que atacar com domínio próprio. Eles tiveram que atacar sabendo atacar, para fazer a defesa do Evangelho de Jesus. Existe uma forma de proteger, de atacar, de defender a masculinidade de forma limpa. Moisés, quantas vezes Moisés teve que agir, atacando, seguindo em frente. Por quê? Porque se ele não atacasse ali, se ele não tivesse esse ímpeto, ele não conseguiria fazer a defesa de mais de 2 milhões de pessoas que estavam sob a responsabilidade dele. Domínio próprio são recomendações para a saúde do corpo, porque o domínio próprio vai fazer liberar no corpo aquelas substâncias boas que a gente falou, serotonina, oxitocina, não é? Que são substâncias que vão trazer bem-estar. O Evangelho de Jesus, ele quer fazer que os homens sejam bênção, tremendas bênçãos. E a única forma de ser é conseguir dominar os seus impulsos através do perdão, para limpar, é até uma autolimpeza. Em vez de ser um autoenvenenamento, é uma autolimpeza no sangue. Se você gostou desse conteúdo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Curte, comenta, deixa seu comentário aí, nos ajude a expandir mais esse conteúdo. Deixa só um comentário, pode ser um comentário simples, mas deixa um comentário aí para nos ajudar. E compartilha esse vídeo, traz mais pessoas para cá. Vamos levar a semente de Deus, vamos levar luz no mundo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.